Desembargador, há vários projetos no Congresso Nacional que tratam uma sugestão, para alterar a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta de mandatos híbridos, mandatos de 11 anos, o que o senhor acha? Em primeiro lugar, eu sou favorável, eu gosto da ideia de mandato de 11 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro porque eu não vejo o Supremo Tribunal Federal como órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário. Eu vejo a necessidade de se ter o Supremo Tribunal Federal laborando como corte constitucional, no universo político, fazendo aquilo que os doutrinadores chamam de ponte entre a política e o direito. Uma ponte não é para unir, é para mantê-los separadamente e, ao mesmo tempo, estabelecer uma lógica de ligação. E, para isso, eu não acredito que o Supremo deva ser composto preferencialmente por magistrados. Eu acho que ele tem que ser composto por pessoas que reflitam a forma do brasileiro pensar a sua vida, a sociedade e o poder, e interpretar a Constituição a partir desta compreensão. É disso que nós precisamos. E também acredito e gosto do modelo em que as pessoas, os magistrados, não se cristalizam, muito menos se fossilizam no universo do Supremo Tribunal Federal. Um mandato de 11 anos em que eles possam estabelecer as suas lógicas de interpretação constitucional durante esse período e que isto possa ser renovado. Esse projeto eu gosto, me agrada. Não me agrada o projeto que diz que o Supremo Tribunal Federal é composto por juízes, porque essa não é a função do Supremo. O STJ deve ser composto por juízes, os tribunais de apelação, as cortes de apelação também, o TST também, mas o Supremo não. O perfil do Supremo de Corte Constitucional implica necessariamente em cidadãos que compreendam e pensem o universo da política brasileira, o universo da sociedade brasileira, e não que reflitam a estrutura hierarquizada e necessária para a aplicação das leis ordinárias, que é o modelo do judiciário. Portanto, me parece que são coisas distintas e um mandato de 11 anos de natureza política para compreender o universo constitucional, a retirada das competências estritamente legalizantes ou judicializantes do Supremo também podia fazer parte da reforma e nós criarmos uma corte constitucional com um destino específico. Desembargador, o senhor foi diretor da AJUF. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Os tempos eram outros, eu diria. Eu fui diretor de Relações Internacionais do Torinho, fui secretário-geral do Flávio Dino e fui vice-presidente do Paulo Sérgio. Eu passei 6 anos na direção da AJUF, num período em que as brigas eram outras, as lutas institucionais eram outras. Isto foi transição do governo de Fernando Henrique até o começo do governo Lula, numa época em que a justiça era outra, tanto numericamente quanto de perspectivas. Eu diria que é uma luta necessária, eu tenho muito apreço, muita admiração pelos colegas que exercem as suas atividades nas funções político-institucionais. A AJUF teve presidentes brilhantes, como Mauric, como Walter, como Fernando, o Nino Toldo, Bochenek, Roberto Veloso, e isso é muito importante para todos nós. Nós precisamos transformar essa unidade que nós queremos e que não conseguimos em algo concreto. Isso se faz pela Associação dos Juízes Federais. As compreensões são muitas, evidentemente, existem ideias diferentes sobre para que lado a justiça deva ir. E o lugar para se discutir sobre isso é a associação. E me parece fundamental que isso seja feito. Mas aí eu volto àquele pensamento que eu disse anteriormente do Salvador Dalí. Isso é hora de novas gerações tratarem disso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Veloso, que é do meu concurso de juiz federal, e ter se disposto já com 20 e tantos anos de magistratura a assumir a presidência da associação e fazer algo que eu diria mais característico dos juízes com menos estrada na magistratura, porque a política precisa se renovar. Admiro muito ele, mas eu já dei a minha cota de 6 anos lá atrás e sou apenas um torcedor e um eleitor entusiasmado pelos trabalhos da AJUF, mas acho que para frente que a gente anda e os novos juízes que já tomaram posse nesses últimos anos é que tem que assumir isto. Mas o trabalho da associação e a discussão interna da associação é fundamental para que a gente consiga vetorizar as demandas, as lutas, as aspirações, as compreensões, os desejos da magistratura federal. E é um trabalho, doutor Ney, que está sendo mais próximo da sociedade também, não é? Da AJUF?
A JUF e sociedade estão mais ligadas hoje. Eu acho que a sociedade está mais ligada com o judiciário. E ele está mais ligado com o judiciário, em parte por causa do Sérgio. Aquilo que o Sérgio Moro faz, o nosso amigo Sérgio faz nos processos da Lava Jato, fizeram com que o judiciário pudesse estar presente no dia a dia da discussão das pessoas. A TV Justiça tem uma imensa parcela disto, porque as sessões do Supremo invadiram às 2 da tarde, de quartas e quintas, nas casas das pessoas. Programas como esse fazem com que os magistrados possam discutir e dialogar com a população sobre ideias, ou a população entender o que os magistrados pensam. Então essa proximidade nos tirou da velha Torre de Marfim, que era muito deletéria para o Poder Judiciário. Desde 2009, o senhor é membro da Academia Maranhense de Letras e autor de vários livros. O último lançado recentemente, semana passada. Fala um pouquinho sobre essa nova obra, por favor. Na verdade, assim, eu sempre fui muito ligado à literatura. Isso sempre, eu brinco com as pessoas que me são mais próximas, que eu tenho uma vida B, um plano B para a própria vida, que é o de escritor. Tusitala, que é o livro que você se referiu, que foi lançado dia 7, é o meu 6º livro de literatura. Eu estou na Academia Maranhense de Letras desde 2009, com figuras absolutamente deliciosas ali, como Sobrinho Neto de Arthur Azevedo, José Luiz de Azevedo, Zé Lozeiro, Everton, grandes escritores que lá estão e que me dão a honra e o prazer de me receberem como Benjamin. Acho que eu ainda sou o mais novo da academia. E escrever literatura é uma coisa que sempre me agradou, tanto quanto a vida de juiz. A vida de escritor me agrada em igual proporção. Mas, diferentemente de grandes escritores, eu te diria que eu posso repetir a frase de Borges, grande escritor argentino, que dizia assim, que outros se jactem das palavras que escreveram, a mim me orgulham as que li. Então eu me defino profundamente como um leitor, acima de qualquer coisa. O ato de escrever é quase uma compulsão, uma necessidade de quem lê muito. E aí eu acabei fazendo livros, acabaram por absoluta generosidade me colocando na Academia Maranhense de Letras. Eu gosto muito dessa minha relação com a academia e com a literatura, e isso é necessário, porque que chato seria da vida se a gente só tratasse de processo de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo. Então, esse tipo de respirador, esse tipo de plano B para a personalidade humana é absolutamente fundamental.